O PROCON já recebeu mais de 300 reclamações só neste primeiro semestre contra os abusos de imobiliárias. Tem dono de imóvel que deu até queixa na polícia porque caiu num golpe. Confira na reportagem de Cristina Grêmio. Quem procura uma imobiliária para colocar o próprio imóvel para alugar costuma querer a tranquilidade de ter um intermediário na negociação de problemas que venham a surgir com o inquilino. Foi a precaução desta funcionária pública aposentada ao recorrer a uma empresa indicada por conhecidos e que tinha 15 anos no mercado. Ela só não imaginava levar um golpe da imobiliária e passar a figurar como devedora de IPTU. Sempre caía em conta o valor do aluguel. E daí não caía, ué, o que está acontecendo, o que está vendo? Fui lá, elas alegaram que eu tinha solicitado para não cair mais em conta. Não era o caso, mas foi passado. Aí me deram um cheque. Ao depositar esse cheque, não tinha fundos. Depositei novamente, conta encerrada. Aí quando eu chego na prefeitura, os impostos de 2006, 2007, é todo atrasado. Elizabeth deu queixa de fraude na polícia e está processando a imobiliária para tentar reaver o que perdeu, porque descobriu que os inquilinos não tinham nada atrasado. Eles me apresentaram todos os comprovantes, tudo pago por eles. A imobiliária simplesmente não pagava a Prefeitura Municipal de Curitiba e não me repassava também. De um modo geral, as imobiliárias servem sim como ponte entre proprietários e inquilinos. E olha que há muita coisa por resolver. Problema de goteira, de infiltrações, né? Problema de prédios mais antigos, tubulações, válvula de descarga. E quando a imobiliária não consegue resolver o problema, ou pior, quando a imobiliária é o problema. Não são raros os casos de inquilinos e proprietários insatisfeitos que recorrem ao PROCON. Só em Curitiba, o primeiro semestre do ano fechou com 301 reclamações contra abusos de imobiliárias. A maioria questiona as exigências na hora em que o contrato termina, porque não teve atenção ao entrar no imóvel. Muitas vezes coloca carpete em estado de pouco uso e o carpete está péssimo. Pintura ótima, a pintura está trincada. Então ele que faça uma vistoria bem feita para ele não ter problema na entrega do imóvel, né? Esta inquilina faz outro alerta. Uma vez precisou sair do apartamento 2 meses antes de terminar o primeiro ano do contrato. E quase teve que pagar todos os aluguéis já quitados de novo. O contrato deixava dúvida. Dizia ali que na quebra do contrato, o que quebrasse o contrato pagaria multa, só que não especificava assim, se era do ano inteiro ou dos meses que faltava. Não era bem específico. Aí que a gente correu atrás, falei, não é possível, né? A gente só está quebrando 2 meses, por que vai pagar 12 meses, a gente já pagou 10 meses. Ela procurou a lei do inquilinato na internet, apresentou a imobiliária, livrou-se da cobrança indevida e aprendeu a lição. O importante é ler bem o contrato, às vezes tem aquelas letrinhas miúdas lá no final, que muita gente não presta atenção, mas é bem importante você prestar atenção nesses detalhes. E conhecer a lei. Conhecer a lei, de preferência. E sobre os cuidados na hora de fazer um contrato de aluguel, eu converso aqui no estúdio com a advogada e professora da PUC Paraná, Maristela Denise Marques de Souza. Bom dia. Bom dia. Casos como o que a dona Elizabeth passou na reportagem, o que pode acontecer com essa imobiliária que cobrava as taxas, mas não pagava? Primeiramente, ela responderá certamente pela apropriação indébita dos valores que foram pagos pelo locatário devidamente em dia, isso no processo crime, além de responder por todos os prejuízos advindos dessa rescisão ou desta quebra contratual com a administradora e o proprietário do imóvel. Então, a dona Elizabeth tem chances de sair tranquila em relação a isso. Sim. Algumas vezes acontece da pessoa ter muita pressa de alugar um imóvel, tem a ansiedade de fechar logo o contrato, de fazer a mudança e não percebe alguns problemas na hora da vistoria. Só vai perceber isso quando já está dentro do apartamento. O que acontece? Quem paga os custos de problemas encontrados só depois? Muito bem. Primeiramente, tem que se analisar essa vistoria prévia e inicial acompanhada pelo locatário. O que normalmente ocorre é que a vistoria é feita unilateralmente, então somente pelo locador, no caso representado pela sua administradora ou por sua imobiliária. O ideal é que se faça efetivamente essa vistoria
com acompanhamento desse locatário. É certo que algumas obras, algumas situações emergenciais serão suportadas por este locatário, mas que posteriormente serão pagas por esse locador, pelo proprietário do imóvel. Isso através de um sistema de compensação no aluguel, porque as benfeitorias ou as obras necessárias serão suportadas sempre pelo proprietário do imóvel. Se for preciso trocar um carpê, arrumar uma janela, um vidro que quebrou, isso antes de entrar, claro. Isso por conta sempre do proprietário, do locador. Então, aí está o papel importante das imobiliárias nesta vistoria. Se eu entrego o imóvel em condições de uso, de habitação, certamente que tem que ser nas condições que sejam próprias para aquele imóvel, seja residencial, seja ele não residencial, ou mesmo comercial. Eles não podem exigir que você entregue um apartamento melhor do que o que você Sim, com certeza. alugou, né? Existem alguns excessos relativos a essas vistorias, bem como questões de ordem contratual, que passam a ser tratados como contratos de adesão. Contratos em que as cláusulas, como citado pela entrevistada, que efetivamente levam e induzem esse locatário em erro. E quem está alugando o imóvel, quais são os cuidados na hora do contrato para também não ser prejudicado depois? Primeiramente tem que se analisar aqui o contrato previamente. É certo que certas cláusulas é impossível questionar ou tentar negociar no momento da assinatura do contrato. Em que pese não poder se analisar, não poder se questionar, pode-se buscar depois uma ajuda, uma orientação jurídica nesses termos. O importantíssimo é avaliar aqui se o imóvel locado está em condições de uso, se o imóvel locado condiz, o valor do imóvel condiz com a sua situação física, né, e habitacional. E mais importante é verificar aqui a questão de rescisão do contrato, aquilo que envolve as despesas ordinárias, extraordinárias, se estivermos diante de um condomínio, de um imóvel localizado dentro de um prédio, de um edifício. Isso é importantíssimo também. Em relação ao reajuste, ele pode ser automático? Não, a periodicidade é de 1 ano. É anual essa variação. O índice de reajuste ele vai ser eleito pelas partes. Tem que ser adotado apenas um e não vários, como acontece em algumas situações. E o que acontece com frequência é você ter mais de um índice e fazer-se a média desses índices. Na verdade, é o índice de eleição no momento da assinatura do contrato. Em relação a essa questão que até a dona Cleonice passou ali, na hora de devolver o apartamento, antes de finalizar o contrato, ela quase que teve que pagar mais do que o que ela já tinha pago. Para não correr esse risco na hora de entregar o apartamento antes de finalizar o contrato. É importantíssimo verificar que nos termos do contrato, muitas vezes não se coloca essa multa rescisória favorável ao locatário. Ele é obrigado efetivamente a pagar a multa rescisória, mas proporcional ao tempo que falta desse contrato, e não na sua integralidade. Aí torna-se abusivo realmente. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Tenha um ótimo dia. Igualmente você.